Olá, o artigo que eu escolhi foi um artigo de revisão publicado em 2013, que ele nos mostra uma planta bastante antiga e utilizada há muito tempo pela medicina popular, que é a carqueja, a Baccharis trimera. Os autores eles trazem uma informação bastante completa a respeito dessa espécie, onde ele mostra a parte botânica dela, desse gênero, ele mostra também os componentes químicos encontrados, as ações farmacológicas encontradas nessa espécie de planta e também as indicações e as contraindicações quando se faz o uso da carqueja. Ele mostra também um pouco até das interações entre medicamentos. Então é um artigo completo e simples também, uma leitura bem fácil de ser feita, onde ele traz essas informações que muitas vezes a gente só tem o acesso, a gente não tem o acesso assim a essas informações científicas sobre as plantas mais simples, né? Que é uma planta bastante fácil de ser encontrada em todo o Brasil. Então, a descrição botânica da, que ele faz, ele mostra que as espécies desse gênero Baccharis, elas podem medir até 4 metros de altura e são um arbusto ramificado, onde ele possui um caule repleto de folhas, né, folhas verdes em ramos, e essas folhas ela tem uma expansão trialada. É uma planta bastante fácil de se diferenciar das demais, porque é muito difícil encontrar uma planta desse porte, onde a folha dela ela se estende pelo caule desde a partir da imersão do solo. Então é uma planta bastante diversificada, tem uma dispersão muito grande nos estádios de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo e do Rio Grande do Sul. Os trabalhos desse autor, ele teve como objetivo fazer uma revisão da literatura, mostrando, como eu já falei antes, a atividade terapêutica e algumas interações medicamentosas relacionadas à planta Baccharis trimera, assim como também a rota biosintética da espidulina, que é um dos metabólitos secundários mais abundantes e mais importantes presentes nessa planta, que é bastante utilizado no tratamento de algumas enfermidades humanas. A fitoquímica desse gênero, do gênero Baccharis, ela vem sendo bastante estudada desde o início do século XX e já foi encontrada mais de 150 compostos já isolados e também já identificados, né? E é um gênero que abrange muitas espécies, tem mais de 500 espécies e que só 120 delas foi estudada quimicamente. Os compostos mais abundantes encontrados são os flavonoides e os terpenoides, como os monoterpenos, sesc-, di- e triterpenos também. Dentre as 120 espécies já estudadas, 30 mostrou uma atividade biológica no tratamento de algumas enfermidades, como uma atividade alelopática, analgésica, antidiabética, antimicrobiana em geral, né, como antifúngico ali, combate também inflamações, ele mostra uma atividade antileucêmica, né, para o câncer, para a leucemia, e também atividades antioxidantes e gastroprotetora, que são as atividades mais importantes. A composição química dessa espécie ela é considerada regioseletiva, assim como a maioria das plantas, acredito eu. Que quer dizer o seguinte, que em diferentes partes da planta são encontrados diferentes compostos, como não quer dizer que em toda a planta, desde as raízes até as folhas, é encontrado de forma uniforme a distribuição dessas moléculas. Na parte de cima tem moléculas que na parte de baixo não tem. E a carqueja é dessa forma. Na parte aérea, que são do caule e das folhas, predominantemente encontrado os flavonoides, que é no caso a espidulina, que é no caso a molécula mais falada nesse artigo. Além desses flavonoides, na parte superior também são encontrados diterpenos
algumas lactonas diterpênicas, o estigmasterol e os óleos essenciais. Por outro lado, no sistema radicular, que são as raízes, já encontram-se os diésteres terpênicos, que está relacionado com o carquejol. Então a gente tem moléculas que nas raízes está presente, mas na parte superior não está. Exatamente igual os flavonoides, que está presente na parte aérea e não no sistema radicular. Os flavonoides, o autor ele mostra uma divisão desses flavonoides, onde eles são divididos em classes de acordo com o grau de oxidação e de insaturação do heterociclo. Então aqui você pode diferenciar entre os flavonoides e as flavonas, em seguida os flavanoides, as antocianidinas, as isoflavonas e as flavanonas. Todos flavonoides, mas que são diferenciados através do seu grau de oxidação e de insaturação do seu heterociclo. Em seguida, o autor ele mostra a biossíntese dos flavonoides. Nesse caso aqui, ele faz específico para a espidulina, porém, os flavonoides, eles são biossintetizados a partir da via mista, que é tanto do ácido chiquímico e também do acetato. O ácido chiquímico, ali, o chiquimato, ele vai ser o precursor da fenilalanina, que é um aminoácido aromático, e essa fenilalanina, até ela ser sintetizada na espidulina, ela vai passar por alguns processos. Então, a fenilalanina, ela sofre uma desaminação pela enzima fenilalanina amônia liase, que vai transformar a fenilalanina em ácido cinâmico. Esse ácido cinâmico ele vai ser convertido em ácido paracumárico pela enzima 4-hidroxilase cinamato. Essas duas enzimas, as duas primeiras enzimas, elas trabalham de forma cooperativa. A espécie formada da molécula ela não é liberada no meio. Ela apenas sai de um sítio ativo da primeira enzima e migra para o sítio ativo da segunda enzima. Então, o ácido paracumárico ele vai receber a coenzima A através da enzima paracumarato coaliase, convertendo a molécula então na paracumaroil coenzima A. Essa molécula ela vai interagir com 3 moléculas de malonil coenzima A e vai ocorrer uma síntese da narginina chalcona por meio da chalcona sintetase, a enzima em ação. Então, a narginina chalcona ela vai ser transformada em narginina a partir da chalcona isomerase, e a gente já pode observar o seguinte, que o anel B desse flavonoide ele é obtido pela via do ácido chiquímico, já está presente lá desde a fenilalanina. Já o anel A ele é obtido pela chalcona sintetase a partir da via do acetato, onde ele vai fazer ali a junção do malonil com a enzima A e do paracumaroil com a enzima A. Aí você tem já a obtenção do anel A, formando por fim a anarginina, que ocorre a condensação e a desidrogenação feita pela chalcona isomerase, obtendo já o anel C desse flavonoide. Então você pode observar que a anarginina ela é composta pelo anel A, pelo anel B e o anel do meio, que é o anel C. A anarginina, por fim, ela sofre uma metoxilação, inserido o radical metil, anarginina, e a gente tem a espidulina, que é o flavonoide mais abundante e com mais ações farmacológicas presente na carqueja. As ações farmacológicas comprovadas mais importantes, uma delas é o efeito hipoglicemiante, ele vai baixar a glicemia a partir da espidulina, que consegue fazer isso. Outra propriedade no caso a espidulina, ela vai estimular a produção de insulina pelo pâncreas.
Uma outra propriedade importante é a propriedade hepatoprotetora, que é a de proteção do fígado, onde quem mais faz essa função também é a espidulina, faz esse papel de proteção do fígado. Em seguida, uma das mais importantes e por isso que o pessoal utiliza muito a carqueja é as propriedades digestivas, como a antiúlcera e também antiácida. A espidulina ela controla a produção de ácido no estômago, reduzindo então produzindo um efeito antiácido e também antiúlcera no estômago. Além disso, também ela tem um potencial antimicrobiano muito grande. Esse potencial antimicrobiano ele foi verificado por meio de extratos alcoólicos das folhas da carqueja, e essa propriedade digestiva ela foi comprovada por meio de extrato aquoso. Então a gente vê que alguns componentes, junto com a espidulina, ele pode ser extraído tanto com extrato aquoso, utilizando água como solvente, como também com álcool, né? A carqueja ela também possui contraindicações e algumas interações entre os medicamentos. Por via oral, ela tem uma baixa toxicidade, só que ela tem uma toxicidade moderada por via intraperitoneal, que é aquela via superior ao abdômen. Então ela tem um efeito maléfico que foi comprovado por meio de uma administração do extrato de carqueja em ratas. Teve um efeito abortivo. Então dessa forma a carqueja ela deve ser evitada em pacientes gestantes e também em lactantes. Já em paciente hipertenso, que está fazendo o tratamento usando o antihipertensivo, pode ocorrer o sinergismo. Então ele vai elevar o efeito desse fármaco. E o que vai ser necessário é que o paciente ele reduza a dose do fármaco que ele já está usando, do antihipertensivo, que é para não sobrecarregar o organismo dele, que a carqueja ela vai potencializar isso. E o uso da carqueja, ela concomitantemente com o inibidor da síntese de proteína, como a tetraciclina, corafenicol e esse netilmicin, ele também acarreta numa interação agonista, ele pode potencializar, ele interage com o mesmo receptor dos fármacos sintéticos e ele causa a mesma função no organismo. Então ele vai acabar agindo como um agonista desses medicamentos. Então é necessário ter uma atenção quando faz o uso da carqueja nesses pacientes. Então, o artigo ele finaliza, né? Então é um artigo bastante interessante, porque ele traz essa visão científica em cima de uma planta tão comum e tão utilizada e que é de fácil acesso, que a gente pode encontrar em qualquer lugar, em forma de chá pronto, já tintura como essa da foto. A gente pode encontrar também as folhas secas ou as raízes secas também para fazer chá. E é uma planta bastante utilizada e já tem sua ação farmacológica comprovada e que devido à presença dos flavonoides, em especial a espidulina, que é bastante abundante. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e até mais.